O depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, a CPI que apura o roubo dos aposentados, precisou ser suspenso logo em seu início, em razão de um bate-boca entre o advogado do réu, Kleber Lopes, o relator, Alfredo Gaspar, e o deputado Zé Trovão. Em sua fala, o Careca do INSS afirmou que, em depoimentos anteriores, Gaspar o chamou de ladrão e, por isso, não responderia a nenhuma de suas perguntas, com sua defesa apoiando e dizendo que retiraria seu cliente do colegiado caso esse tom fosse adotado novamente, iniciando a discussão. E a produção, claro, separou esse trecho. Acompanhe. Está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você tem... Presidente, estamos diante do autor do maior roubo. Você pode falar pela ordem para uma intervenção sumária. Eu peço... Não, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Não, eu sou advogado. Vossa Excelência me respeita. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Pois é, a temperatura subiu na sessão da CPMI que apura o roubo dos aposentados. Passar para o Luiz Felipe Dávila é uma cena que nós já vimos em outras CPIs, né? Acreditávamos que isso não iria se repetir, mas se repetiu, Dávila. Bate-boca na CPI do INSS. É esse circo deplorável onde a ignorância se sobrepõe aos fatos. Tem tantos fatos e evidências a ser debatido. Por que ignorar os fatos e evidências? Nós estamos falando, Caniato, mais de 8 bilhões de reais que foram descontados indevidamente dos aposentados. Nós estamos falando que mais de 90 bilhões de reais foram descontados indevidamente de empréstimos consignados. Nós temos dados, nós temos esse movimento gigantesco do crescimento nos últimos 2 anos do rombo da Previdência. Nós temos que questionar tantas coisas concretas que os 8 milhões de aposentados querem resposta. Agora, onde é que já se viu transformar uma CPI nesse bate-boca ignorante? Sabe o que me parece isso? Deputados despreparados que não estudaram a fundo os dados, evidências e fatos para fazer um questionamento à altura daquilo que nós, como sociedade, devemos de explicação aos aposentados que foram roubados. É muito diferente de parlamentares preparados que sabem utilizar as CPIs justamente para fazer questionamentos, colocar os devidos fatos e evidências e mostrar às pessoas como elas foram não só atingidas por aquela imoralidade, mas constranger aqueles que locupletaram os brasileiros. É isso que nós precisamos. A CPI está lá para ajudar a esclarecer um dos maiores escândalos e roubos. E isso não tem nada a ver com ataque pessoal, ir para baixaria, criar confusão. Isso não ajuda nada. Isso só mostra despreparo, ignorância e incapacidade de parlamentares se atrelarem aos fatos para fazer o questionamento político e ver se dali sai algum tipo de explicação, resposta ou justificativa por esses 8 milhões de aposentados que foram roubados. Aline Rocha, da nossa audiência, escreveu aqui, só vergonha mesmo, parece um circo. Obrigado pela manifestação, viu, Aline?
Você, Mota, como avalia a CPI do INSS? Esse episódio é difícil tirar alguma coisa de importante quando a reunião termina desse jeito. Foi suspensa, inclusive, a sessão. Quem gritava com o deputado Zé Trovão é o advogado do chamado Careca do INSS, né? O Careca é o empresário apontado como um dos operadores das fraudes e desvios. Mota? Acho que está fechado o seu microfone, Mota. Checa pra gente. Eu acho que esse episódio faz parte do trabalho de uma CPI. Eu acho que é inevitável. A CPI não é um trabalho conduzido por investigadores profissionais ou policiais ou magistrados que têm obrigação de ser isentos e não tomar partido. A CPMI é conduzida por políticos, muitos deles que têm sentimentos muito fortes a respeito disso. É lógico que vários deles também estão ali mandando uma mensagem para os seus eleitores através do seu comportamento. Então, eu acho que mostrar indignação faz parte disso. Não vejo, sinceramente, nada demais. Não acho que a gente deve exigir dos parlamentares um padrão de conduta que a gente não consegue exigir de outras instituições. Essas cenas que a gente viu aqui acontecem em parlamentos de todo o mundo. E eu acho que deve ser difícil mesmo para um parlamentar que está ali representando o seu eleitor, que tem consciência da gravidade do que aconteceu, que viu as evidências, lidar com situações como essa. Lógico, a gente sempre gostaria que tudo isso fosse feito de uma forma mais tranquila, com menos espetáculo. Mas eu acho que isso não tira o mérito do trabalho que está sendo realizado. E justamente a discussão teria começado porque Careca do INSS ficou bravo de ser chamado, inclusive, por esse apelido, e o seu advogado disseram que as perguntas eram tendenciosas, e inclusive um deputado ou o próprio relator teria se referido ao Careca do INSS como um ladrão. E aí começou toda aquela discussão, o advogado, inclusive, subindo o tom na discussão com os parlamentares. Muitos viram como estratégia, sabe aquela história para melar o jogo? Vamos colocar um ponto final? E aí o advogado bom de briga se encarregou de avançar para cima dos deputados na discussão, naturalmente. Beraldo. Pois é, o Mota tem razão. Os parlamentares, eles não são investigadores, eles não estão ali, ou na natureza, eles não são preparados para a condução de um processo que visa descobrir malfeitos contra o patrimônio público em geral e que lesam a sociedade brasileira. Mas só que, Mota, é justamente por isso que dos 513 deputados, assim como dos 81 senadores, onde há diferentes perfis, é preciso que os partidos escolham aqueles que possam ser mais úteis ao processo investigatório que cabe à CPI ou à CPMI, para que ela possa produzir alguma coisa de relevante para a sociedade brasileira. No caso que estamos tratando, estamos diante de um roubo multibilionário da aposentadoria das pessoas que passaram décadas das suas vidas trabalhando para que no momento de maior fragilidade, que naturalmente já não tem a mesma energia, já tem que lidar com uma série de restrições de saúde e tal, que essas pessoas minimamente pudessem desfrutar de alguma renda. E não é renda para resolver a vida de ninguém, não. A aposentadoria do INSS, quando muito, não deixa a pessoa morrer de fome, porque é um sistema completamente quebrado que não garante aos seus beneficiários, por si só, uma vida decente e adequada. Mas esse é um outro problema. No caso em questão, essas pessoas, os aposentados brasileiros, foram assaltados, foram roubados, foram trapaceados, foram enganados. E isso tem que deixar qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa que tenha um sangue correndo nas veias, tem que deixar essa pessoa indignada, como me deixa indignado e deixa a nós todos aqui indignados. O parlamentar que vai
participar dessa CPI, justamente por ele não ter na sua natureza o preparo para esse embate, ele tem que buscar se preparar, ele tem que fazer o dever de casa, ele tem que ter consciência que ele é uma autoridade, a autoridade dele foi conferida pela população que o elegeu para representá-la no parlamento brasileiro. Não se pode simplesmente, primeiro, usar desse tipo de... Você está ali investigando. A lei brasileira diz que para a pessoa ser considerada culpada de um crime, ela tem que ter direito ao julgamento. E é uma decisão judicial que vai determinar se ela fez ou não fez aquele crime. Nós podemos achar, nós podemos olhar para as Ferraris, para os vinhos de muitos milhares de dólares que foram apreendidos, as obras de arte, os relógios, a vida de altíssimo luxo que o Carequinha e tantos outros viviam e assumir que isso não é normal, que isso não é razoável e que tem todo o jeito que eles estão ali de picaretagem. Agora, para que nós possamos afirmar, dizer você é um ladrão, é preciso se esperar o final do julgamento. E o deputado tem que saber isso porque ele está ali para votar leis. E é a lei justamente que determina o processo penal. Então, Mota, eu não vou aliviar, porque a gente precisa esperar dos nossos representantes uma postura condizente com o trabalho que precisa ser realizado ali. Não dá para você levantar todo grandão e querer, vou sair na mão aqui. Agora, que isso? Você é um parlamento para você falar, para você discutir, para você lidar com o opositor das suas ideias e encontrar ali o caminho possível para se avançar e melhorar o país. Se tudo eu vou sair na mão, porque eu não tenho argumento, aí realmente, Mota, é melhor voltar para casa e nos liberar dessa parte do circo, essa dinâmica do pão e circo. O pão fica por conta do Bolsa Família, o circo fica por conta do Congresso Nacional. Vai lá, Mota. O Beraldo está com a razão. Eu não acho que esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento que nós esperamos dos nossos homens públicos. Eu apenas reconheço que em determinadas situações isso acontece mesmo. E, mais uma vez, eu não acho que isso tira o mérito do trabalho que está sendo feito. Pois é, deixa eu só trazer um outro trecho da sessão, porque o relator reafirmou em sua fala a seriedade do trabalho e prometeu justiça. A produção também separou esse trecho, acompanhe. O depoente veio aqui e disse que ao relator não respondia. Eu passei a minha vida toda ouvindo depoimento de autores de crimes graves. Passei a minha vida toda como promotor conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade. O senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos. O senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Aí, o posicionamento do relator. Deixa eu passar para o Dávila, porque nós estávamos em uma discussão, em análise sobre o bate-boca, mas também é preciso destacar os demais momentos em que os parlamentares reforçaram a seriedade do trabalho e a necessidade de apurar esse esquema milionário de desvios. Dávila. É isso que deveria ser o papel da CPMI, mas não me parece que é essa a intenção. Todo mundo quer, é o que o Vargas Llosa escrevia no seu famoso livro, né, que é essa espetacularização da política hoje. Tudo é uma sociedade do espetáculo, né? Então tudo tem que ter circo, tem que ter frases de efeito, agora então com redes sociais, mas no fundo como é que isso vai restituir 8 bilhões que foram roubados? Como é que isso vai devolver 90 bilhões? Como é que isso vai contar o drama de cada aposentado que teve esse dinheiro descontado e fez falta?
fez falta no fim do mês para comprar remédio, fez falta para ajudar um neto com o pagamento de um curso técnico, fez falta para um outro membro da família que precisava de auxílio. Isso não se fala. Então, é inacreditável como a espetacularização se torna mais importante do que a essência. E isso não é a função do parlamento. Isso que eu estou dizendo, cada vez mais este circo faz com que o parlamento se distancie do seu papel, assim como a justiça está se distanciando do cumprimento da lei e da Constituição. Isso tudo, Caniato, vai envenenando as pessoas, vai aumentando o cinismo, a indignação, a raiva e o descontentamento com a democracia. Esse tipo de atitude só contribui para isso, para aumentar o cinismo, o ressentimento e a desconfiança que a democracia não funciona para os pobres mortais.